Um direito básico garantido a todo e qualquer cidadão, o ir e vir, mas quando falamos de uma área urbana como a de São Paulo, são muitos os problemas. O Câmara Reportagem Mobilidade e Sustentabilidade vai abordar os desafios e possíveis soluções para melhorar a qualidade de vida de quem vive na maior cidade do país. A velocidade com que São Paulo se transforma não é a mesma que observamos nos deslocamentos diários. A região metropolitana da maior cidade do país e seus cerca de 22 milhões de habitantes vive em constante movimento, cheia de obstáculos que travam a vida de qualquer um. Mobilidade é uma das tantas preocupações dos paulistanos. Isso porque numa cidade grande como a cidade de São Paulo, o tempo gasto em mobilidade é muito grande. A média de mobilidade, do tempo gasto, é de 2 horas e 20 minutos na cidade. Você despender 2 horas e 20 minutos, e há algumas regiões que esse número ultrapassa as 3 horas por dia que as pessoas gastam nessa imobilidade, né, em tempos de deslocamento, é muita coisa. Mobilidade urbana é um conceito definido pela capacidade e facilidade de se locomover dentro de uma cidade. Entendemos que mobilidade é tornar viável nossos deslocamentos essenciais. Vamos utilizar um semáforo para explicar. O verde libera o caminho para os carros, veículos, porém impede a nossa passagem. Já quando o sinal muda, o vermelho freia toda a continuidade do trânsito, mas garante que o pedestre prossiga caminho. Independentemente do transporte, a mobilidade busca um deslocamento sem barreiras, contínuo, o mais simples possível. Seria como se você tivesse sempre sinal aberto. É o nosso ir e vir, né? Não é? Com a idade você corre grande risco, né? Porque as calçadas tem ciladas, né? Ou seja, você pode cair a qualquer hora, né? E também a questão da prioridade, né? Hoje as pessoas não têm assim uma compreensão mútua das coisas, não? Cada um se vira como quer e os outros ficam para depois. Hoje considera a mobilidade urbana, primeiro, como um meio por meio do qual as pessoas acessam direitos à cidade e na cidade. E hoje, numa metrópole em que a economia urbana ela depende muito do deslocamento dessas pessoas para prestar serviços, para fazer entregas, né? Para não só ir da casa para o trabalho, né? A mobilidade ela tem também uma dimensão econômica. As discussões sobre mobilidade são tão essenciais dentro da estrutura de uma sociedade, que é tema da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para este pesquisador, uma cidade como a capital paulista deve minimizar os percalços de deslocamentos, gerando acessos mais fáceis para as pessoas. Para isso, é preciso pensar em todo o entorno de uma forma mais integrada. Você poderia estar trabalhando com o tempo, com o planejamento, para oferecer serviços, acesso a serviços públicos, acesso à cultura, acesso a oportunidades de trabalho em que as pessoas tivessem um menor deslocamento e com isso ganhassem qualidade de vida. Esse é um desafio que a cidade tem, digamos assim, de descentralização, eu diria, de acessos. Coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, existe uma tendência tanto da sociedade quanto de políticas públicas em centrar ações voltadas ao uso do carro. Essência que precisa ser mudada em razão do crescimento desproporcional de São Paulo. A mobilidade nas cidades, a demanda de uso, ela pode ser orientada e estimulada. Então, quando você faz um metrô, que é uma coisa mais clara, você estimula pessoas a migrarem para o metrô. No ônibus também poderia fazer isso, se tivesse uma tarifa mais baixa, corredores melhores, uma frequência mais confiável para o cidadão. Então, essa questão cultural de não entender o comportamento das pessoas e ser muito centrado no carro, evita, né, impossibilita até a prefeitura de ser mais ambiciosa e tentar pautar mudanças, como cidades europeias, por exemplo, já estão fazendo.
Este especialista em planejamento e gestão do território explicou que a mobilidade integrada avançou nos últimos anos, mas problemas pontuais ainda travam o fluxo diário das pessoas em grandes cidades. A gente teve alguns avanços nas últimas gestões municipais. Nós já temos bicicletários em todos os terminais de ônibus, foi ampliado durante a pandemia o horário que bicicleta entra no metrô de São Paulo, mas a integração do pedestre com os terminais, com os grandes pontos de ônibus que passam muitos ônibus, ou mesmo com as estações de metrô, não é boa. Assunto complexo e desafiador para todo e qualquer gestor público. Um dilema. Ao mesmo tempo em que você investe no transporte coletivo, você também tem que dar uma sustentação de toda a infraestrutura para automóveis, também tem que privilegiar outras mobilidades como a mobilidade ativa, como a utilização de bicicletas nesses deslocamentos diários e também uma segurança necessária aos pedestres, considerando justamente essa mobilidade que não está atrelada a veículos automotores. Mobilidade urbana e seus aspectos econômico, social e ambiental que caminham com o dia a dia do paulistano. Na sequência, você confere o modal mais utilizado aqui em São Paulo, o ônibus. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h, um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Nos últimos 10 anos, a cidade de São Paulo tem sentido mudanças importantes nos meios de transporte e na maneira como seus mais de 12 milhões de habitantes se deslocam. Neste bloco, destaque para o meio de transporte mais utilizado pelos paulistanos, o ônibus. Otimizar o transporte público e facilitar a mobilidade numa cidade como a capital paulista é desafio dos grandes. Pesquisa Viver em São Paulo, mobilidade urbana da Rede Nossa São Paulo, mostra que 40% da população utiliza com frequência os meios de transporte coletivos. O ônibus é o mais utilizado pelos paulistanos, citado por 1/3 deles. Em números, são quase 13 mil carros circulando pelos atuais 570 quilômetros de faixas exclusivas e 131 quilômetros de corredores. O que a gente tem hoje é muito pouco. No Plano Diretor Estratégico, aprovado em 2014, existe toda uma rede de corredores e de terminais de ônibus que está previsto e que a gente percebe que está sendo implementado de uma maneira muito lenta. Agora, a gente não pode pensar a questão da mobilidade limitado ao município de São Paulo, porque o município de São Paulo é sede de toda uma região metropolitana. Para o arquiteto e urbanista que integra o Instituto das Cidades, Centro de Estudos da Universidade Federal de São Paulo, os corredores de ônibus contribuem para aumentar a sustentabilidade urbana em detrimento do uso do carro. No entanto, ele enxerga como preponderante viabilizar projetos urbanísticos de qualidade. O modo como nós fomos construindo o nosso sistema viário não foi organizado e não foi pensado previamente para receber um corredor de ônibus. Então, muitos dessas ruas e avenidas que a gente construiu foi um remendo, foi para tentar organizar aquilo que estava desorganizado na cidade. Está ampliando as ações com relação à questão da mobilidade, de infraestrutura, BRT Radioleste, BRT Iricanduva, Corredor Interlagos, Corredor Imirim, Corredor Amador Bueno, Corredor Itaquera, Terminal Itaquera, ou seja, fazendo um grande investimento de 4,6 bilhões nessas questões de obras de infraestrutura na mobilidade. São também quilômetros de obstáculos enfrentados pelos cidadãos.
A lotação segue como o principal problema a ser resolvido, seguido pelo preço da tarifa. Hoje a gente tem um valor que ele é vinculado à operação, que é onde é remunerado efetivamente o operador que vence o processo concessionário e assume um contrato com o município de São Paulo para a operação do ônibus, e o outro valor que corresponde ao que o usuário paga toda vez que ele se dirige a um ônibus e passa pela catraca. O preço da passagem de ônibus impacta na qualidade de vida das pessoas. Por isso, a Prefeitura estuda se tornar a primeira capital do país a implantar a tarifa zero. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 67 cidades brasileiras já adotam um modelo. São cidades pequenas e médias, com populações que variam entre 3 mil a mais de 300 mil habitantes. É algo complexo? É complexo. Mas São Paulo sempre foi assim, sempre de olhar para frente, a gente poder trazer coisas inovadoras. Todas as 52 cidades que implantaram a tarifa zero no nosso país tiveram uma melhora da sua economia. Melhora da economia, mais geração de emprego. Geração de emprego, essa é a grande ferramenta para a redução de desigualdade social. Uma outra questão importante, a questão do trânsito. Circulam 7 milhões de veículos na cidade. Então a gente precisa incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual para melhorar a qualidade do ar. Custos com o transporte estão cada vez mais na pauta das cidades. O Numbeo, maior banco de dados mundial sobre custo de vida, traz em levantamento que 15% das despesas dos brasileiros é deslocada para o transporte. Dinheiro que pesa mais no bolso dos desempregados e trabalhadores autônomos e informais, que não recebem o Vale Transporte. A tarifa zero, eu diria que democratizaria o acesso das pessoas à cidade de uma forma geral. Isso seria, dentro de uma cidade como São Paulo, algo disruptivo. Não existe nenhuma cidade do tamanho de São Paulo com tarifa zero. E melhoraria essa condição, né, de acesso de uma forma geral. Debate em andamento tanto no Executivo quanto no Legislativo paulistano. Em março deste ano, a Câmara Municipal instalou a Subcomissão Temporária da Tarifa Zero, destinada ao estudo, análise e discussão dos assuntos relacionados à tarifa do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Viabilidade de implantação do benefício e os impactos que a política pública poderá gerar ao município estão na pauta. É importante ter o transporte coletivo gratuito em São Paulo, mas não podemos também tomar alguma atitude irresponsável de colocar o transporte gratuito e tirar dinheiro da educação, da saúde, da habitação. Não, a gente precisa fazer uma forma de achar receitas para que a gente possa manter o transporte coletivo gratuito e com qualidade. Porque quando a gente também coloca o transporte gratuito, aumenta o número de passageiros. Então a gente vai ter que ter uma infraestrutura boa para poder atender toda a população. Também não adianta pôr o transporte e piorar a qualidade. A seguir, o especial produzido pela Rede Câmara, Mobilidade e Sustentabilidade vai abordar os transportes alternativos. Olá, eu sou André Godoy e te convido a acompanhar toda sexta-feira às 14h o Câmara Reportagem, um programa que reúne grandes matérias sobre temas que movimentam a cidade. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Para muita gente que vive na cidade, os deslocamentos diários não precisam ser feitos nem de carro, nem de transporte público. Mobilidade ativa e as possibilidades de integração com outros meios de transporte você confere agora. Seu Hélio tem 80 anos e muita disposição para andar pela cidade. O vai e vem é feito a pé e por meio de integrações com o transporte público. Um costume antigo que ele pratica todo dia, em média 3 quilômetros. O transporte público não leva você de ponto a ponto, né? Da sua casa até onde você precisa.
Então, a complementação do transporte público é a pessoa, o pedestre, que precisa se locomover. E aí você precisa ter uma cidade de qualidade para o pedestre. A mobilidade ativa é uma das possíveis soluções para o problema do deslocamento nas cidades. Dados obtidos pela Associação Cidade a Pé mostram que 1/3 de todo o deslocamento do paulistano é feito a pé. Com este emaranhado de gente andando pela cidade, caminham também os muitos perigos. Calçadas irregulares, né? Calçadas que não têm acessibilidade, então você não tem as rampas, seja para acesso a partir das faixas de pedestre, seja para você poder subir com cuidado no ônibus, né? Você tem toda a questão também da ambientação, então você não tem conforto térmico, porque você tem poucas árvores na cidade, você não tem canteiros bons para você trabalhar na cidade. A mobilidade de uma metrópole como São Paulo depende muito da interligação entre diversos modais. São pontos que facilitam o acesso a toda a cidade, como este daqui, o Terminal Vila Prudente na Zona Leste. Monotrilho, metrô, ônibus e ciclovia se integram formando um único meio de locomoção para quem depende do transporte público. São Paulo ainda é uma cidade em que as pessoas são muito dependentes do automóvel nos bairros de classe média e alta, né? E nos bairros mais populares as pessoas têm que caminhar muito em condições muito precárias e as calçadas são muito ruins. Quando existe calçada, existe muita insegurança que o pedestre sofre, existe muito risco dele ser atropelado, né? A forma como os carros dominam o sistema viário coloca os pedestres em risco. Pedalar é outra opção para o paulistano. São 667 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas espalhadas por toda a cidade. Para usufruir da integração modal, o ciclista conta com mais de 7.000 vagas em 72 bicicletários e 800 vagas em 29 locais com paraciclos, integrados ao sistema de transporte de São Paulo. A bicicleta ela é convidativa, muito funcional, fora a questão, né, do como é bom pedalar, de conhecer a cidade de outra maneira, com outro olhar, né, e ser mais econômica, sustentável do ponto de vista ambiental e fazer bem para a saúde. Então, assim, é convidativa a bicicleta, mas precisa que as políticas públicas olhem para o ciclista com esse olhar de cuidado, né, e que a gente não está disputando espaço, em si que a rua é de todos. Especialistas em modelos de cidades sustentáveis entendem que o poder público precisa viabilizar políticas mais inclusivas aos pedestres e ciclistas. Ações como estatizar a produção de calçadas e dar atenção especial aos passeios e ciclovias das periferias são fundamentais para garantir uma circulação mais democrática. É um sofrimento muito grande. Quem anda mais a pé, eu acredito que são as pessoas mais pobres, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar R$ 4,40 na tarifa de ônibus. Então é obrigada a fazer longas distâncias a pé. Se essa pessoa mais pobre mora na periferia, ela é obrigada a andar na rua, sujeita a atropelamentos, a xingamento dos motoristas. Porque a gente precisa pensar no pedestre, como é que o pedestre vai circular por essas vias com corredor de ônibus. A gente tem que pensar como é que o pedestre vai fazer as travessias, como é que eles vão caminhar até o ponto de embarque nos ônibus, como que ele vai pagar as tarifas. O ato de se deslocar de maneira não motorizada, conhecida como mobilidade ativa, é uma alternativa como visto até agora. Além de ser um tipo de mobilidade saudável, também contribui para o meio ambiente. O que pesa aqui é a questão da segurança. Isso tem a ver com tempo de duração de viagem, com tempo de espera, com lotação, com conforto. Não é questões que podem você estar estimulando na cidade para que a gente reduza o fluxo de automóveis, né, individuais que ocupam um espaço e uma área desproporcional e que o trânsito consiga fluir melhor para o transporte coletivo. No último bloco da série especial produzida pela Rede Câmara, Mobilidade e Sustentabilidade, vamos falar sobre o transporte do futuro. Olá,
Eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h, um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O futuro das cidades passa diretamente pela mobilidade sustentável e transportes. E claro que uma cidade como São Paulo depende de novos modelos. O transporte hidroviário, o VLT, veículo leve sobre trilho, e também a frota de ônibus elétricos você acompanha agora no último bloco. É possível navegar pelos rios de São Paulo? Pergunta ampla, mas um estudo da Universidade de São Paulo, em parceria com a Prefeitura, responde. É viável porque tanto na Billings quanto na Guarapiranga, esses dois reservatórios, as pessoas economizam o tempo de contorno da represa em 1 hora por dia. Então você diminui o tempo de transporte em 1 hora por uma travessia de 20 minutos. É significativo. São barcos urbanos de carga. Para vocês assim imaginarem, seria um ônibus aquático, né? Como se fosse um ônibus super articulado, né? Duplicado, né? Para 200 passageiros, totalmente elétrico. O projeto aquático, sistema de transporte público hidroviário na represa Billings, é uma das metas do plano de governo do prefeito Ricardo Nunes. O projeto piloto pretende atender a população da Zona Sul e reduzir o tempo gasto por quem circula pela região do Grajaú. Por lá, inclusive, nossa equipe embarcou em 3 travessias via bacia hidrográfica que funcionam como meio de transporte. Atualmente, São Paulo conta com 3 hidrovias em funcionamento. O trajeto é realizado nestas balsas controladas pela empresa metropolitana de águas e energia. A primeira liga o Grajaú à Ilha do Bororé, refúgio natural a cerca de 30 quilômetros do centro. E esta daqui é bastante frequentada, disputadíssima principalmente aos fins de semana. Pegamos a balsa Taquacetuba e chegamos ao segundo ponto. O destino intermediário, após sairmos da Ilha do Bororé, é bem tranquilo. Última balsa, João Basso, São Bernardo do Campo. O trecho que transporta a maior quantidade de passageiros liga Taquacetuba ao distrito do Riacho Grande. Aqui, fim do trajeto após cerca de 1 hora e 15 minutos. Percorremos os 21 quilômetros. Se fosse por aqui, pelo Grajaú, ia gastar em média de 1h30, por aqui 40 minutos. Não, tem outro caminho, mas o caminho é barro, né? Não dá para ir, aí fica bem mais longe. Aí o jeito é só a balsa. Um lugar bom, mas a balsa, assim, vem muito turista para cá e às vezes, por causa da fila, às vezes dificulta um pouco o nosso trajeto, né? A ida e vinda. Mas o melhor transporte é o ônibus, no caso, não pega a fila, tal, mas o transporte é tranquilo, só mais a demora. Marco no futuro do transporte é a alteração da matriz energética por meios mais sustentáveis. E é dentro desta dinâmica ambiental proposta pelo mundo de hoje que um dos principais meios de locomoção de São Paulo se tornou pioneiro. Um indutor, um incentivador à mobilidade com menor índice de emissões de poluentes, bem como implementar novas soluções justamente para você inibir o deslocamento por automóveis, que esse acaba sendo um desafio muito grande para a cidade, e o privilégio do transporte coletivo. Atualmente, apenas 219 dos cerca de 14 mil ônibus da frota da capital paulista são elétricos, mas somente 18 como estes daqui, que vêm lá da China, estão entre os mais modernos, alimentados por baterias recarregáveis, diferentemente dos conhecidos trólebus. A meta da administração pública municipal é ter 20% da frota composta por veículos totalmente elétricos, isso até meados de 2024. Seriam aproximadamente 2.600 ônibus movidos à energia elétrica circulando pela cidade de São Paulo. A importância ela começa pela sustentabilidade, né? Uma frota totalmente 100% elétrica, que são abastecidas através de energias renováveis
que provém de fontes eólicas. São mais de 8 milhões de passageiros transportados em 3 anos e meio pelos veículos elétricos. Os novos carros não poluem e por isso são conhecidos como zero poluição. Quase não se ouve ruídos, além de serem mais confortáveis. Nós tivemos uma redução expressiva de dióxido de carbono, de materiais particulados, de CO2. É um caminho sem volta e até mesmo para o cumprimento do Plan Clima de São Paulo é necessário que hoje só entre na frota movida a bateria, frota elétrica para a cidade de São Paulo. No caso dos nossos veículos, a carga ela tem uma duração de 0 a 100 de bateria, duração de 4 horas para você fazer uma carga cheia da bateria dos veículos. E dura mais ou menos em média quanto tempo num ônibus? A autonomia deles é praticamente de 280, 300 quilômetros de autonomia, né? E a gente tem uma margem de segurança para poder recolher o veículo. E a gente recolhe ali na margem de 20% de autonomia de bateria, então nunca ela está a 0%. Seguindo na direção da sustentabilidade, São Paulo encaminha a implantação do bonde elétrico a partir de 2025. Uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento busca instrumentos econômicos e financeiros para garantir viabilidade ao projeto. Que no fundo é recuperar os conceitos de um bonde urbano, né, trilhos urbanos, em que a gente está fazendo 2 linhas iniciais, né, no centro de São Paulo, 2 linhas de 6 quilômetros cada, mas a ideia, claro, é procurar alternativas que deem mais espaço cada vez mais para o transporte coletivo e para os pedestres ao mesmo tempo, né? Então, por isso a importância de trabalhar com os bondes também. Chegamos ao nosso destino final entre mobilidade e sustentabilidade. 2 caminhos que se cruzam e estão conectados com o futuro das cidades. Independentemente do modal que utilizamos, nossos deslocamentos por este mundo afora devem ser pautados pela segurança, conforto e eficiência. O especial Mobilidade e Sustentabilidade fica por aqui. Para acompanhar o Câmara Reportagem, acesse o YouTube do Legislativo Paulistano, Câmara Municipal de São Paulo. Visite também nossas redes sociais, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.